Olá! Você com certeza já ouviu falar nos noticiários sobre o BRICS, né? Mas afinal, o que é esse grupo, quem faz parte e por que ele é tão importante assim? Hoje a gente vai desvendar tudo isso. Para começar, uma pergunta. Dá uma olhada nessas bandeiras: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que será que elas têm em comum? Olha, é mais coisa do que parece. Juntos, eles formam um grupo que pode sim mudar o futuro da economia global. E a resposta está justamente na sigla BRICS. É o nome desse grupo que decidiu unir forças, reunindo algumas das maiores e mais dinâmicas economias emergentes do planeta. Então vamos para o primeiro ponto. O que exatamente quer dizer BRICS? BRICS, na verdade, é o que a gente chama de acrônimo. Cada letrinha corresponde à inicial de um dos países membros. É um jeito bem simples de se referir a esse conjunto de nações que, juntas, têm um peso considerável no mundo. E aqui, tem um ponto que é fundamental para a gente entender o grupo. Muita gente confunde o BRICS com um bloco econômico, tipo a União Europeia, sabe? Mas não é a mesma coisa. O BRICS não tem leis em comum, nenhuma moeda única. Ele é, na sua essência, um fórum de cooperação, um espaço para diálogo e parceria estratégica. Mas quem são, exatamente, os membros desse grupo? Vamos conhecer as nações que formam o BRICS. Bom, aqui estão eles: Brasil, Rússia, Índia e China, que foram os que deram o pontapé inicial, e a África do Sul, que entrou um pouquinho depois para completar a formação que a gente conhece hoje. E essa história é bem recente, viu? O grupo começou como BRIC, com só 4 países. Aí, em 2010, a África do Sul foi convidada, e com a entrada oficial dela, em 2011, o S foi adicionado à sigla. Foi aí que o grupo se consolidou como a gente conhece. A palavra-chave que une todos esses países é emergentes. Isso quer dizer que eles deixaram de ser só países em desenvolvimento para se tornarem economias com crescimento muito rápido, capazes de influenciar decisões e mercados no mundo todo. Certo, eles se uniram. Mas para quê? Qual que é a missão por trás dessa parceria? Vamos dar uma olhada nos objetivos que unem esses países. O objetivo principal pode ser resumido em 2 palavras: desenvolvimento mútuo. A lógica é simples. Em vez de competirem o tempo todo, eles podem colaborar para que todos cresçam de um jeito mais forte e sustentável, trocando experiências e recursos. E essa cooperação vai muito além da economia, viu? Ela se estende para áreas como ciência, com projetos de pesquisa em conjunto, cultura, com festivais e intercâmbios, e educação, com parcerias entre universidades. Além, claro, do alinhamento em questões políticas globais. Para se ter uma ideia do peso desse grupo, é só olhar os números. Juntos, os países dos BRICS representam mais de 40% da população mundial e uma fatia bem grande do PIB global. Isso se traduz em um poder enorme, tanto demográfico quanto econômico. Ok, a teoria é bonita, mas como é que essa cooperação funciona na prática? Vamos avançar para ver como isso acontece no dia a dia. A cooperação funciona em etapas. Primeiro, os líderes se reúnem em encontros anuais para discutir os grandes temas. E a partir daí, surgem ações concretas. O melhor exemplo disso é o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, que foi criado para financiar projetos de infraestrutura nos países membros, funcionando como uma alternativa a instituições tradicionais como o Banco Mundial e o FMI. Agora, que tal uma revisão rápida para a gente fixar os pontos mais importantes? Vamos ver o que ficou? Primeira questão. O grupo começou com 4 membros. Qual deles chegou depois para completar a sigla? Isso mesmo, a África do Sul. A entrada do país foi estratégica para dar ao grupo uma presença representativa no continente africano. Segunda pergunta, sobre um ponto que costuma gerar bastante dúvida. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Falso. Essa é a distinção mais importante. É um fórum de diálogo, uma parceria estratégica, sem as amarras e a legislação comum de um bloco econômico formal. E a última, para fechar o conceito central. O que a palavra emergente realmente significa para esses países? Exato! Significa que são nações que passaram por um crescimento acelerado e agora têm peso e voz para influenciar a economia e a política no mundo todo. Então, para fechar, o que a gente precisa levar dessa análise? O BRICS é um grupo de cooperação formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles buscam o crescimento conjunto e, embora não seja um bloco formal, a influência deles no cenário global é inegável.
E fica a reflexão final. Com essa influência crescente e entrada de novos membros, será que o BRICS está de fato construindo uma nova ordem mundial ou é só uma aliança temporária de interesses? A resposta para isso vai definir a geopolítica das próximas décadas.